Como novidade para esse ano, os pré-candidatos poderão arrecadar recursos via crowdfunding, a chamada vaquinha virtual. Embora essa arrecadação se inicie já no dia 15 de maio, os pré-candidatos só terão acesso aos recursos doados a partir do registro de candidatura, que ocorre somente até o dia 15 de agosto. Se não efetuado o registro, o dinheiro é devolvido aos doadores. Com a universalização das doações de campanha pelo meio digital, muitas dúvidas e questionamentos vêm à tona, como a possibilidade de fraudes na identificação de doadores, integridade das plataformas de doação online e auditabilidade das contas. Por outro lado, o candidato pode se autofinanciar até o limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual concorre. A novidade aqui fica por conta da possibilidade dos empréstimos, que passam a integrar o autofinanciamento. A problemática em torno do tema guarda relação com a possível violação à paridade de armas entre os candidatos, considerando seus respectivos patrimônios. É tema para os especialistas, que agora sobem ao palco. Muito bom dia a todos. Coube a mim o papel de mediar esse debate, que é o 11º debate desse grandioso evento. Eu não gostaria de começar sem agradecer o convite e enaltecer o trabalho dos organizadores, na pessoa do advogado Luiz Fernando Pereira. O tema desse debate é autofinanciamento, financiamento coletivo e os riscos de Caixa 2. Para debater conosco, conforme adiantado, estão o ministro Fernando Neves, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, um dos mais renomados advogados eleitoralistas do Brasil, a professora Vânia Aieta, que tem muitas obras e vários estudos sobre o tema, e certamente uma das maiores estudiosas do Brasil também sobre direito eleitoral e constitucional, e o meu querido amigo Carlos Eduardo Frazão, secretário-geral do TSE, também professor de direito constitucional, lá em Brasília. Muito bem. Eu gostaria de iniciar o debate de hoje fazendo uma pergunta para o ministro Fernando Neves. Ministro, quais os reflexos do atual modelo de financiamento na probidade administrativa? Bom dia a todos. Eu queria também agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui em Curitiba, com o IPRAD. Sem dúvida nenhuma, eu dizer, ele fora dos congressos mais importantes de direito eleitoral, não há dúvida nenhuma disso, basta ver pela qualidade dos ouvintes aqui, e quero só fazer uma correção ao que o Sérgio disse, que eu não sou especialista, não, eu sou um curioso, que a gente vai, com o tempo, aprendendo alguma coisa e trocando ideias. Essa sua pergunta, Sérgio... Ô, ministro, só um minutinho. Eu pulei. O senhor tem 10 minutos para uma exposição inicial e depois eu faço as perguntas. Eu pulei aqui uma etapa. Tá? Pode fazer uma exposição inicial sobre Sinal que a noite ontem foi boa a festa, né? Pelo menos está todo mundo com cara de sono. Bom, então vamos alterar. Depois você me faz a pergunta, porque daqui a 10 minutos eu não vou lembrar mais o que você perguntou. Novamente, fique tranquilo. Bom, então eu queria... Prosseguindo, agradecer ao Moisés, presidente do IPRAD, ao Pereira, presidente do Congresso, ao Guilherme, toda essa equipe de Curitiba, Gustavo, Foca, os Gustavos todos, e aos colegas aqui que vão me dar o prazer dessas conversas. Essa questão de autofinanciamento de campanha, o tema que colocaram para a gente fazer umas considerações, é um negócio que está na moda e a gente não sabe quanto tempo vai durar. Porque teve uma ida e vinda, a legislação, primeiro não podia, no meu tempo lá atrás, o candidato não podia gastar dinheiro, mas podia pegar da empresa, ele tinha as limitações, veio o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 9.504, por uma dessas sucessivas alterações da legislação eleitoral, que a gente imaginava que ia acabar quando veio a 9.504, mas, como sempre diz, pertence, quem faz a lei é o candidato. Então, se você deixasse o presidiário fazer o direito penal
e deixasse os contribuintes fazer a lei fiscal, talvez a coisa funcionasse de um jeito diferente, mas assim é com o direito eleitoral. Então, eles criaram esta possibilidade, depois, por pressão do Congresso, isso foi revogado, mas a revogação houve um veto, o veto foi derrubado, mas já dentro do período do artigo 16. E o TSE, a meu ver, corretamente, aplicou para as eleições desse ano. Eu acho que isso daqui é sempre. Acho que a legislação tem um equívoco ela utiliza mal os conceitos. Eles misturam doação e uso de recursos próprios como se fosse a mesma coisa. Ninguém doa para si mesmo. Se o dinheiro é meu, por que eu não posso usar na minha campanha? Por que você não pode... Isso é um patrimônio do candidato. Você vai dizer que o candidato sindicalista que tem... Só uma pergunta aqui. Aquele tempo está contando dos 10 ou dos... Não, só para eu saber aqui, porque, às vezes, aquilo é o tempo geral do painel. Então, tá bom. Bom, eu dizia que você vai pegar um sindicalista e vai dizer, olha, você só pode conversar ou ter o apoio de 10% do seu sindicato, da sua base profissional. Quer dizer, eleição é isso. Você trata igualmente desiguais, você viola o princípio da igualdade. São as dificuldades. Quer dizer, por que a pessoa não pode fazer uma campanha com o seu poder? O cara não pode querer vender, eu tenho uma casa. Não é o grande poder econômico? Não é. Você pode ter o Frazão, para ele fazia uma campanha fácil, porque não tinha problema. Ele podia, se ele gastasse 10% do que ele ganha no ano anterior, seria dúvida. Mas o único limite que realmente tem é o limite fixado para a campanha geral, no meu modo de ver. Esta é que é a igualdade. Ninguém pode gastar mais do que aquele teto estabelecido pela lei. Agora, se ele consegue doação por financiamento coletivo, se ele não quer se submeter ao financiamento coletivo e faz a campanha com seu recurso, qual o problema? Eu conheço diversos parlamentares que têm a sua... Geralmente são que casaram bem e a família da mulher tem um patrimônio e eles usam bem o patrimônio da mulher. Mas isso é do jogo, eu não vejo nenhum problema. É melhor do que você usar um dinheiro que você, muitas vezes, a origem não é boa. Eu tenho muita preocupação, avançando um pouco na questão do financiamento em geral da campanha, com essa identificação do dinheiro. Essas limitações, eu conversava isso com o ministro Toffoli outro dia. Foi interessante o Supremo dizer, olha, a empresa pública, pessoa jurídica não pode fazer doação para a campanha. O Supremo decidiu. Só que, lembrando o que Garrincha falou com o Feola, né? Quer dizer, não pode fazer, mas vai acontecer. Não adianta você contratar... Alguém imagina que, numa campanha eleitoral, não vai ter um dinheiro não contabilizado? O que a Justiça Eleitoral tem que fazer, o que a legislação tem que prever, são mecanismos de controle de todo o dinheiro que circula na campanha. Agora, no meu modo de ver, tem que haver uma abertura para as pessoas poderem usar o seu, para poder arrecadar de pessoa física, e eu defendo da pessoa jurídica também. Eu acho que é muito melhor que isto funcione por aí do que se faça essa enormidade de dinheiro. Certamente os colegas que são muito mais aplicados do que eu vão trazer esses números, mas essa quantidade de dinheiro público que foi injetado nas campanhas eleitorais e que eu acho que um país com as nossas necessidades poderia estar sendo mais bem utilizado. A pergunta eu faço mais à frente. Pelo que eu estou controlando, eu tenho aqui, meus 10 minutos estão praticamente se encerrando. Então, eu devolvo a palavra ao nosso coordenador e depois aguardo as perguntas mais à frente. Muito obrigado pelas palavras iniciais do ministro Fernando Neves. Eu cumprimento o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o ministro Henrique Neves, na plateia, e passo de pronto a palavra à professora Vânia Aieta para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Me coube a difícil tarefa aí de substituir o ministro Tarcísio, que, em razão de um problema pessoal, não pôde estar presente na manhã de hoje. Mas o que eu poderia falar aí sobre
o tema central do painel, a questão do autofinanciamento. A interferência do poder econômico na seara política tem sido objeto de antigas preocupações nossas, gerando muita atenção, em especial ao tema do financiamento com a problemática da corrupção. E, como tudo no Brasil, se fez com constância uma polarização falaciosa e até emocional, digamos assim, entre instrumentos e ferramentas que são santificadas e outras que são vilanizadas, como é o velho caso da dicotomia entre financiamento público e financiamento privado. Eu concordo inteiramente com o doutor Fernando Neves em relação a essa questão do financiamento. Na ordem do dia está o assunto do autofinanciamento das campanhas, ou seja, a hipótese do próprio candidato financiar com o seu bolso a campanha eleitoral para o cargo eletivo que ele pretende ocupar. Nós temos que nos lembrar que o candidato é um ente jurídico diverso da pessoa física que ele encarna. E a pessoa física candidato pode doar para a pessoa jurídica candidato, detentora de CNPJ na campanha, num típico caso de autofinanciamento. Ele pode usar o carro da pessoa física, moto, dinheiro, desde que tudo esteja devidamente contabilizado na prestação de contas. Agora, imaginemos também um eventual dinheiro que ingresse na conta do candidato. Essa conta não é e nem pode ser a mesma conta da pessoa física, de modo que tudo, absolutamente tudo, seja contabilizado e apresentado na prestação de contas. Quanto aos limites do autofinanciamento, eles existem e, ao mesmo tempo, não existem. Existe um teto de gastos do cargo para o qual o candidato pretenda se eleger, e o teto de gastos é um limite que qualquer tipo de financiamento vai apresentar, inclusive das verbas oriundas dos fundos eleitorais dos partidos. Esse obstáculo se impõe, inclusive para o autofinanciamento. Mas, respeitado esse teto de gastos, então não há limite para um candidato se autofinanciar. Então, por exemplo, um candidato a presidente, como o doutor Fernando estava falando, se ele quiser tirar do próprio bolso o limite dos 70 milhões, que é o teto de gastos do cargo que ele almeja, e financiar a sua campanha, ele pode. Isso sempre aconteceu. Eu mesmo tenho um cliente lá no Rio de Janeiro que sempre faz isso. Ele pergunta ao staff e à assessoria quanto vai custar a campanha dele, e ele faz o cheque. Mas essa situação nunca teve tanta repercussão como agora. E há uma razão para isso. Agora, a falta de dinheiro. Quando o dinheiro era abundante, ninguém se preocupava com autofinanciamento, com quem queria pagar a sua própria campanha. Mas agora a falta de dinheiro, advinda do fim do financiamento privado empresarial, o assunto ganhou, vamos dizer assim, um protagonismo. Toda campanha custa dinheiro e a cada eleição elas vão ficando mais caras. E é normalíssimo isso. Campanha custa caro em qualquer lugar do mundo. Aquelas campanhas artesanais, quixotescas, custo zero, não existem mais. Elas podem até existir, mas se a gente for consultar, se os senhores e senhoras forem consultar nas regiões de vocês qual campanha desse modelo quixotesco que teve êxito eleitoral a custo zero, vão ver que são muito poucas essas exceções. Então, os eleitos, de um modo geral, salvo raríssimas exceções, eles gastam dinheiro em campanha. Exceção feita aqueles candidatos eleitos porque são famosos. Daí os partidos irem atrás de jogador de futebol, radialista, apresentador. Lá no meu estado, Rio de Janeiro, costuma eleger muito funkeiro, enfim, e por aí vai. Outra coisa importante, para entender o problema levantado, é a recordação, como eu já havia dito, que não é possível mais o financiamento, a doação de campanha por pessoas jurídicas. Então, diante desta fonte que se secou, a questão do autofinanciamento, como eu dizia a vocês, ganhou muito relevo. E, quando passou a ser vedada a doação por pessoas jurídicas, percebeu-se que essa fonte seria um modo mais simples de se eleger, com os recursos do próprio bolso. Uma vez proibida a fonte de doação das pessoas jurídicas, os políticos começaram a enxergar
um caminho pelo autofinanciamento. E não foi por acaso que ainda em 2015, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, e já pensando nas eleições de 2016, o Congresso, né, ele já faz uma alteração, eles revogam o dispositivo do artigo 81, que tinha sido declarado inconstitucional pelo Supremo, e enxertam um dispositivo, parágrafo 1º-A, no artigo 23 da Lei das Eleições, criando expressamente um regime jurídico próprio para o autofinanciamento, evitando, portanto, o limite até então existente dos 10%. Com esse dispositivo, o que aconteceu? A lei criou 2 regimes jurídicos concomitantes para a doação de pessoas físicas: a doação de terceiros e o autofinanciamento. Para os terceiros, a regra era do antigo artigo 23, parágrafo 1º, enquanto para o autofinanciamento, a regra trazia, então, esse plus novo. E os limites da doação existentes para os terceiros não existiam para o autofinanciamento. Nesse último caso, apenas o limite do teto do gasto do cargo que pretendia concorrer. Aí veio o ano seguinte, com a experiência vivida nas eleições de 2016. E aí, vários exemplos no Brasil inteiro de candidatos endinheirados, tinha até o efeito Dória, né, dos candidatos com muito dinheiro, causando uma dicotomia, digamos assim, perniciosa no processo eleitoral, de candidatos ricos se elegendo com o próprio dinheiro e candidatos que não eram ricos e que não tinham mais a fonte das pessoas jurídicas para captar os recursos de campanha. Depois dessa experiência, né, de 2016, que mostrou um certo desequilíbrio em razão aos candidatos endinheirados, né, valendo-se desse parágrafo 1º-A para o autofinanciamento e tornando escancarado o problema do desequilíbrio no pleito eleitoral, o legislador tratou de revogar o parágrafo 1º-A do artigo 23 por intermédio da Lei 13.488, de 17, de 6 de outubro, que, a rigor, ao fazer isso, impôs ao candidato o mesmo limite dos 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior da eleição, que serviria para qualquer pessoa física, ou seja, a doação de terceiros ou a autodoação teriam que ter o mesmo regime jurídico. Tudo ficaria desse jeito e teríamos uma eleição por essa regra, se não fosse uma outra questão, um outro problema. O presidente Temer, usando as suas atribuições, nas atribuições do cargo, ele veta a revogação do artigo 23, parágrafo 1º. E, trocando em miúdos, o que aconteceu? Manteve-se válido o antigo dispositivo. O Congresso vai também, usando dos seus poderes e atribuições, e derruba o veto do presidente, mas só o fez apenas na sessão do dia 13 de dezembro do ano passado. Portanto, trazendo eficácia de novo à proibição do autofinanciamento na forma como existia no artigo 23, parágrafo 1º. Aí vocês estão pensando, mas então por que todos estão dizendo aí que o autofinanciamento até o limite do teto de gastos ainda é possível nessas eleições, se houve a revogação do artigo 23 e ela acabou acontecendo em dezembro de 17? Tudo é muito complicado, né? E mesmo revogado esse dispositivo do autofinanciamento limitado apenas pelo teto do gasto, ele ainda vai valer para as eleições desse ano, como indica o artigo 29, parágrafo 1º da resolução do TSE 23553, pois, por segurança jurídica e tendo por paradigma o princípio da anualidade eleitoral do artigo 16 da Constituição, que determina que a lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após a sua promulgação, e como a definição sobre autofinanciamento só aconteceu em dezembro de 2017, então não valerá para as eleições de outubro de 2018. Agora, nós estamos aguardando, os colegas aqui do painel são de Brasília, podem até melhor falar sobre o momento, né, sobre uma ação declaratória de inconstitucionalidade que foi proposta pelo PSC e pela Rede, estão em curso no STF nesse momento, e onde se analisa
exatamente a questão do autofinanciamento. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, professora Vânia Aieta, que demonstrou em sua fala o percurso dessas alterações legislativas e o quão complexo foi esse itinerário. Eu agradeço muito as palavras e passo de pronto a palavra ao Carlos Eduardo Frazão para suas considerações iniciais. Pois bem, meus amigos, bom dia a todos. Queria, primeiramente, agradecer a organização do evento pelo convite. É a segunda vez que eu participo aqui, a primeira vez foi em 2016. Cumprimento meus amigos de mesa, dado o curto período de 10 minutos que nós temos para expor, vou já avançar para o tema. O tema que me ficou confiado é trazer algumas reflexões e mais angústias sobre um instituto novo que foi introduzido na última mini-reforma, que é o Instituto do Crowdfunding, ou do financiamento coletivo, ou como alguns chamam de vaquinha eleitoral, né? Em 2014, 2016, houve 2 consultas no TSE, e, se a minha memória não estiver ruim, ambas de relatoria do ministro Henrique Neves, em que já houve a tentativa, o TSE foi instado a se pronunciar sobre a possibilidade ou não de fazer essa arrecadação coletiva de recursos para campanhas eleitorais, né? O TSE, numa primeira, respondeu negativamente à consulta formulada pelo então deputado Jean Willis, e na segunda optou por não conhecer. Os fundamentos, mais ou menos, dizendo que, em linhas gerais, que não havia previsão legal, era difícil que houvesse a identificação do doador, né? Então, o TSE adotou uma postura mais cautelosa. A doutrina, de um modo geral, e os acadêmicos, de um modo geral, eles criticaram essa postura mais autocontida do Tribunal Superior Eleitoral. Paradoxalmente, né, via de regra, se critica muito quando o tribunal avança em algumas pautas, critica muito essa coisa de uma postura mais aguerrida, mais ativista do tribunal. Dessa vez, a crítica foi por causa da autocontenção. Por quê? O financiamento coletivo, meus amigos, é um instituto que existe no direito comparado, né? Nós tivemos uma experiência muito exitosa na Espanha, por exemplo, tivemos na Finlândia, numa eleição presidencial, no próprio Reino Unido, tivemos já experiências com financiamento coletivo, e o financiamento coletivo, subjacente a ele, está íncita a ideia de que os cidadãos, a sociedade, de um modo geral, ela se mobiliza para apoiar determinados candidatos, né? Essa ideia, isso aplicado ao crowdfunding para o direito eleitoral. A gente poderia estar falando aqui de arrecadação de recursos para diversas bandeiras, né? Estou especificando no âmbito eleitoral. E aí a legislação, o legislador, na última mini-reforma, pensando em novas formas de financiamento de campanhas, pois, como foi bem mencionado aqui, e não é novidade para ninguém, o Supremo Tribunal Federal ele optou por declarar a inconstitucionalidade daquele modelo de financiamento de campanhas, notadamente assentando o fim da doação por pessoas jurídicas, por entender que aquele modelo ele gerava a cooptação do processo político pelo econômico. Diversos estudos de ciência política afirmavam e afirmam que havia, né, quase que uma curva de 1, né, em estudos realizados, foi feita uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, que os candidatos que eram mais eleitos eram aqueles que injetavam mais recursos em suas campanhas, e isso acabava gerando alguns laços promíscuos que a gente tem visto aí na Operação Lava Jato, né? Pactos não republicanos de toma lá da cá, né? Podemos questionar a decisão do Supremo, se o Supremo tinha ou não tinha um papel para se imiscuir naquela temática, mas o fato é que o Supremo derrubou. Então, diante desse cenário, né, em que não há mais doações de pessoas jurídicas, o Supremo Tribunal Federal ele acabou criando uma hipótese pela via judicial de uma fonte vedada de recursos, que é por doação de pessoa jurídica. O Congresso Nacional ele se debruça e começa a repensar modelos. É daí que surge o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e também o financiamento coletivo, né? Agora,
muita gente deposita uma esperança muito grande, porque isso pressupõe um engajamento, uma mobilização cívica por parte dos cidadãos para que eles possam financiar os candidatos. Mas vejam, e aí começa um primeiro problema que eu vejo, não no Instituto em si, mas na praxis. A cultura do brasileiro, e nós sabemos disso, muitos aqui militam em eleições locais, e todos conhecem a realidade local, a lógica é inversa. A lógica é do candidato, do cidadão receber para votar, e não o contrário. Então, você tem um primeiro problema que é cultural. É preciso, em primeiro lugar, você mudar a concepção para que você apoie o candidato. Esse é um primeiro entrave. Um segundo entrave que tem visto, inclusive, já é possível hoje arrecadar, eu não vou ficar dando detalhezinhos da resolução, isso fica um negócio meio enjoado, meio chato, mas já está sendo arrecadado recursos por empresas, e vejam vocês, nós tivemos apenas 1,7 milhão de reais sendo arrecadado até agora. Então, isso revela que esse novo instituto, talvez por uma difícil compreensão ainda por parte da sociedade, talvez por falta de uma cultura cívica ainda, de engajamento, o fato é que ainda não decolou. Não decolou. Então, isso representa um valor muito ínfimo daquilo que vai ser gasto nas campanhas de 2018. Né? E um terceiro problema que é apontado aqui, por ser secretário-geral do tribunal, vou não tentar fazer um juízo prescritivo sobre isso, mas somente descritivo, existe uma limitação diária de R$ 1.064 para a doação no financiamento coletivo. Tive conversando isso com alguns parlamentares, foram ao Tribunal Superior Eleitoral e estão questionando essa limitação, porque, segundo eles, isso é um dos entraves para que realmente o financiamento coletivo comece a decolar. Né? O tribunal optou, você tem uma discussão sobre se exorbitamos ou não a nossa tarefa regulamentar, porque o TSE não tem poder normativo primário, não tem a prerrogativa de inovar na ordem jurídica como Congresso Nacional, tem o primeiro aspecto formal, tem o segundo aspecto material, sobre se efetivamente as razões pelas quais nós estabelecemos essa limitação, elas são justificáveis do ponto de vista até mesmo constitucional. Né, essa limitação de R$ 1.064. Fazendo a defesa, por que houve essa limitação de R$ 1.064? É porque existe uma preocupação premente, isso está relacionado com o nosso tema daqui da mesa, com a existência de Caixa 2, ou com aumento, melhor dizendo. A existência sempre houve, mas com aumento. Né, sobretudo porque a campanha presidencial, ou melhor, as eleições gerais são eleições caras. E só para vocês terem noção de cifras, a última eleição presidencial, a presidente eleita gastou em Caixa 1 aproximadamente 350 milhões de reais, Sérgio. E hoje o limite de gastos para a campanha presidencial é de 70 milhões, então nós temos uma redução de 5 vezes mais. Né? Será que a gente, ao estabelecer um limite tão baixo para uma eleição presidencial, já ouvi de forma brincando, o ministro Torquato sempre em palestra fala que com 70 milhões de reais você não consegue nem convencer a sua família a votar em você para presidente da República. Então, isso é uma realidade que a gente tem, né? É um valor muito baixo, né? E aí, em outros cargos, você tem um valor linear. Então, para você eleger um deputado no Acre, é a mesma coisa que um deputado de São Paulo, né? Então, a chance de haver Caixa 2, de aumentar o Caixa 2, é muito alta. E aí, o TSE, dado que o financiamento coletivo é uma forma precária de fiscalização, né, ele optou por essa limitação diária. Né? É claro que o tribunal pode se debruçar e refletir, verificar até que ponto isso realmente é conveniente do ponto de vista político e jurídico. Mas hoje esse é o modelo que está ali. Né? Só para vocês terem uma noção, em 2016, nós tivemos essa preocupação no Caixa 2 em 2016. Vejam que nessa, como as cifras são muito maiores, os valores são muito mais vultosos, a chance é muito maior desses valores que eu vou narrar aqui agora de ocorrerem. Nós tivemos, em 2016, já fechando, Sérgio, tem quanto tempo?
sei lá, mas num minuto. Então, só para fechar, meus amigos, vocês têm noção, nós tivemos aproximadamente 45 mil beneficiários de Bolsa Família doando em torno de 617 milhões de reais. Tem um caso curioso do Mato Grosso, em que um beneficiário ganhava, que auferia R$ 147, ele doou R$ 67 mil para uma campanha. Então, ele está, até a quinta geração dele, né, devendo ali, só de ter doado para o candidato. Então, vejam vocês que a chance de você cooptar CPFs e gerar um laranjal de CPFs, minha querida professora Vânia. Vânia foi uma professora na graduação e no mestrado. Então, a chance é muito grande nessa eleição presidencial. Né? O número de desempregados doadores também é um fenômeno super complexo. Né? Nós tivemos aproximadamente aí 140 milhões, né, de doações de pessoas desempregadas. Então, veja como esse... Né? Então, a gente está aqui falando de engajamento cívico, os beneficiários de Bolsa Família e os desempregados estão muito engajados nas campanhas presidenciais, né? E nas eleições de 2016. Portanto, meus amigos, é um instituto novo, o financiamento coletivo. Ele é um instituto, sobretudo, que permite que haja uma mobilização de determinados segmentos, né, da sociedade, sobretudo segmentos mais progressistas. Teve uma experiência, não especificamente com crowdfunding, mas de arrecadação através de doações voluntárias, que foi no Rio de Janeiro. Um determinado candidato conseguiu arrecadar R$ 1 milhão antes desse Instituto Crowdfunding. Então, é possível que pautas minoritárias, que determinados segmentos da sociedade que, às vezes, não conseguem no mercado conseguir obter seus recursos para suas campanhas, mas que, por via de doações de determinadas associações, entidades que se mobilizem, eles consigam ter vozes e consigam, assim, gerar ou diminuir essa assimetria que existe entre os players na competição eleitoral. Essas foram algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Carlos Eduardo Frazão pela clareza de sua fala e por compartilhar conosco os seus conhecimentos e sua experiência de dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Conforme visto nas considerações iniciais dos nossos convidados, a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do financiamento de campanhas pelas pessoas jurídicas, pelas empresas, trouxe desafios ao sistema de financiamento, que tornaram bastante relevantes a questão do autofinanciamento pelo próprio candidato e as vaquinhas virtuais, o crowdfunding. E a questão é saber se esses mecanismos, junto com o novo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, serão suficientes para se financiar, para se gerar recursos para as campanhas eleitorais, e se eles serão ou não estimuladores do Caixa 2, já que, conforme disse o Frazão, na campanha de 2016, mais de 300 mil doadores não tinham capacidade para doar, de modo que esses CPFs, portanto, foram utilizados por doadores ocultos, digamos assim. Se assim passaremos aos debates para podermos esclarecer algumas questões. Nos debates eu farei as perguntas e os senhores terão, e a senhora terá, 3 minutos para responder. Eu vou começar, então, diante desse quadro, desse novo quadro de financiamento de campanhas, perguntando para o ministro Fernando Neves quais os reflexos do atual modelo de financiamento na probidade administrativa. Eu acho que foi mais ou menos o que o Frazão já colocou, quer dizer, essa é a intenção da decisão do Supremo, fazer essa separação da política e da economia de empresas, porque ele mantém a economia da pessoa física que pode aportar recursos. E recurso, evidentemente, precisa ter na campanha eleitoral. Mas até mudando um pouco o esquema programado para o debate dessas perguntas, eu queria fazer algumas considerações sobre o assunto nosso que está pondo aqui. E algumas ponderações, quer dizer, o Frazão coloca bem aqui essas limitações, ele pôs a questão do limite. E eu fico a pensar, se tanto limite que tem hoje, nós temos limite na doação, no teto para usar na campanha, um teto irreal, realmente, que caminha para forçar o Caixa 2, porque campanha é igual água de morro abaixo, né? É fogo de morro acima. Não vou...
Mas tem que ter. E tem outras limitações, propaganda tem limitação. A gente vê um monte de coisa, camiseta, você não pode usar uma camiseta mais, coisas que na minha cabeça não entram. Eu fico a pensar se isso também não é um elemento para impedir o surgimento de novas lideranças, porque o Congresso se protege. Ao fazer as leis, ele se protege, ele quer evitar que novas pessoas vão disputar consigo. Tudo que pode fazer para evitar surgir um novo adversário. Então, porque a campanha de quem tem mandato é muito mais barata do que quem não tem. Porque o cara precisa se tornar conhecido. O outro está em campanha há 4 anos. Para o bem ou para o mal, recebendo elogios ou críticas, o nome dele está na mídia. Não é? Quer dizer, então, essa questão, isso traz, a meu ver, uma limitação da própria democracia, do surgimento de novas ideias e novas pessoas. Então, o cara não tem dinheiro, não tem onde buscar dinheiro, se tem, estão questionando se ele pode usar, e eu queria botar uma outra coisa que a professora Vânia colocou, que ela falou em autodoação. Isso daí, para mim, é uma coisa que não bate. É imprecisão da lei nos termos que usa, quando ela mistura doação e uso de recursos próprios. Ela começa no artigo 17 da resolução, separa os dois. Depois, num outro artigo lá na frente, ela mistura os dois. Eu acho que é uma imprecisão técnica nessa coisa, porque isso foi discutido agora, terça-feira, 2 consultas respondidas pelo ministro Napoleão, lá em Brasília, onde esse tema foi versado, e o ministro Napoleão falou, as consultas, eu acho que ele colocou, era do ministro Tarcísio, se eu não me engano, que ele levou as questões, e o ministro Napoleão agregou na discussão um negócio, falou assim, eu não posso imaginar a doação para mim mesmo, quer dizer, isso não é doação. Aí você coloca muito bem, mas é da pessoa jurídica, que a ideia é da pessoa física para a pessoa jurídica. Mas tudo isso é ficção. É uma ficção que complica. Então, a gente está caminhando por uma série de restrições que, a meu ver, facilitam o Caixa 2. E o Caixa 2, aí eu volto na pergunta que o Sérgio me fez, é a fonte de toda improbidade, que é o contato espuro, ilegal, ilegítimo, de um dinheiro que vai... Porque eu acho que a transferência feita da pessoa jurídica às claras não teria problema. Hoje, a Justiça Eleitoral tem mecanismos, o eleitor tem mecanismos de saber quem está financiando cada candidato. Então, por que o candidato que tem o apoio do sindicato, o candidato que tem o apoio da indústria de pesca, dos servidores dos pescadores? Então, isso é importante para ele, para o eleitor, formar a sua convicção. Então, a minha visão é que o modelo de financiamento hoje, infelizmente, não vai contribuir para diminuir um pouco, mas vai manter, pelas restrições impostas e pela necessidade de dinheiro da campanha, está forçando um Caixa 2, e o Caixa 2 traz a improbidade junto com ele. Muito obrigado, ministro Fernando Neves. Eu queria cumprimentar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Calduro Padim. Muito obrigado pela presença, desembargador, presidente. Bem, a questão do autofinanciamento coloca novos desafios. O candidato pode fazer um empréstimo pessoal para adquirir esses recursos e depois fazer uma autodoação, né? Como bem disse, se é que é possível falar em autodoação. Desse modo, professora Vânia Aeta, eu gostaria de perguntar à senhora, a autorização de empréstimos pessoais como recursos próprios pode servir como uma cortina de fumaça para a realização de operações financeiras ilícitas? Esse é um caso que não dá para ser descartado, né? Muitos candidatos podem usar esse artifício até para autofinanciarem suas campanhas e pedindo empréstimos, né? Mas, em se tratando de recursos próprios, que sejam frutos de empréstimos contraídos pelo próprio candidato, só vai ser admitido quando a contratação do empréstimo ocorrer em instituições financeiras ou equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Por que isso? Para evitar os mecenas, né? Aquelas pessoas bondosas, né? Que, enfim, se colocam a emprestar dinheiro para as campanhas eleitorais
E essa regra também se aplica aos partidos, né? Em se tratando de candidato com um pedido de registro de candidatura já requerido, existem outros requisitos também cumulativos. Eles precisam estar calcionados, né? Também não pode ultrapassar a capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos da sua atividade econômica. E não pode sair pedindo emprestado um dinheiro que, claramente, ele não pode pagar. Então, é importante que fique claro, né, que tanto o partido quanto o candidato eles têm que comprovar, até a prestação de contas final da campanha eleitoral, a comprovação do referido empréstimo, né, com a documentação legal, idônea, e, na hipótese de ser candidato, a sua integral quitação em relação aos recursos aplicados na campanha. Nada impede também que o órgão judicial eleitoral determine que o candidato demonstre com clareza, com transparência, a origem dos recursos utilizados para a quitação, como manda o artigo 18 da Resolução 23.553. E aí se percebe que não adianta o candidato solicitar também a uma outra pessoa, a um terceiro, que pague esse empréstimo, porque isso não vai ser aceito, né? A prestação de contas pode ser rejeitada na medida que é uma burla evidente ao artigo 23, parágrafo 1º. Vânia, deixa eu só perguntar uma coisa a você. Você falou aqui em patrimônio do candidato. O candidato não pode receber doação em moeda virtual, em Bitcoin, por exemplo. Mas se ele tem Bitcoins na sua declaração, ele pode compor isso? São as idiosincrasias do sistema, né, ministro? Existem uma série de implicadores, né? Eu não vejo, sinceramente, ao meu sentir, o porquê da proibição do Bitcoin, se aquilo faz parte do patrimônio pessoal dele, né? E você não acha que o Bitcoin hoje, pela sua fluidez, ele prejudica muito a você identificar a origem disso daqui? Porque a utilização do recurso próprio pressupõe que você tenha recursos de origem legítima. E o Bitcoin é um negócio que ainda está surgindo muito, quer dizer... Os recursos de origem legítima, muitas vezes até no patrimônio pessoal tradicional da pessoa, há um descompasso, né? Se nós formos investigar aí o patrimônio de muita gente, há um descompasso entre o que a pessoa ganha e o que a pessoa presente tem, né, doutor? Os tributaristas gostam muito desse descompasso. Não é? Obrigado. De fato, essas novas moedas e moedas virtuais revelarão um desafio para a justiça eleitoral como um todo. Vamos ver se os candidatos já imaginaram isso, assim como o senhor. Queria agradecer a resposta da professora Vânia e passar de pronto a próxima pergunta para o professor Carlos Eduardo Frazão. Em que medida, Frazão, o autofinanciamento poderia violar a paridade de armas entre os candidatos? A professora Vânia mencionou a questão da campanha do João Dória em São Paulo. Um candidato tem capacidade de financiar a sua campanha inteira. Isso pode violar a paridade de armas? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Aí eu não vou poder interromper. Eu te passo aqui. Foi estratégico, na verdade, desliguei aqui para não receber uma pergunta aqui do ministro Fernando. Eu gosto de dar palpite na conversa. Essa é boa. Mas esse é o principal fundamento, Sérgio e ministro Fernando, da ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada, né? E essa é a principal crítica que foi feita ao Tribunal Superior Eleitoral quando ele editou a resolução. O TSE ele foi acusado de ter liberado o autofinanciamento. O TSE não liberou nada, isso aí sempre teve, né? Só que a discussão toda foi em razão desse histórico do processo legislativo, né? Quem liberou isso foi o Congresso, e houve a derrubada do veto de forma intempestiva, já dentro do período da anualidade, e o TSE, como o ministro Fernando falou, e eu acho que andou bem, disse o seguinte: olha, essa derrubada do veto aconteceu dentro já da janela
da anualidade, as regras de financiamento impactam o processo eleitoral, de modo que a gente não vai mexer nisso, deixa do jeito que estava lá em 6 de outubro de 2017. Esse foi o raciocínio feito dentro do Tribunal Superior Eleitoral. No outro dia, está todo mundo dizendo que o TSE é liberal do financiamento e enviesando o debate, dizendo que o TSE estava favorecendo as candidaturas mais ricas, né? Eu sou, por premissa, a resposta à pergunta parte da minha premissa filosófica, e, portanto, se vocês estiverem em desacordo com a minha premissa filosófica, vocês não vão concordar com a minha conclusão, de antemão. Eu sou um liberal igualitário em termos filosóficos, então, a minha prioridade léxica é a liberdade e não a igualdade. A liberdade vem em primeiro lugar e a igualdade vem depois. Eu acho que o paradoxo que existe no direito eleitoral, e isso é um paradigma que tem que ser superado, é a excessiva necessidade, é um fetiche que nós temos de gerar uma igualdade entre as pessoas que não existe, inclusive na competição eleitoral. A corrida eleitoral, ela não é uma corrida de 100 metros rasos em que todo mundo larga do mesmo ponto de partida. As pessoas são diferentes na vida, né? Ou a gente aqui vai ser vestal a ponto de achar que o Geraldo Alckmin tem... eu tenho o grau de exposição e disputo em igualdade de condições com o Geraldo Alckmin para presidente da República. Óbvio que não. Ainda mais com um período curto de campanha, de 45 dias. É outra coisa feita para limitar, surgir novos. E aí, eu sei que o painel é de financiamento, mas não tem como não correlacionar com a propaganda. Painel de direito eleitoral, né? A lei diz exatamente que você pode discutir, debater ideias, desde que não faça pedido explícito de voto, e vem um monte de gente inventar que pedido explícito é qualquer outra coisa, que é diferente de expresso, que está o implícito embutido, e aí você acaba inviabilizando pessoas outsiders de participarem. Mas, voltando à pergunta especificamente, para não ir fechando já, naturalmente, a pessoa mais rica tende a ter uma vantagem um pouco maior. Mas, veja, isso está no limite de gasto já. A igualdade está ali. Então, veja, é indiferente do ponto de vista prático se eu, Frazão, arrecadei tudo isso, eu tenho 70 milhões para gastar na minha campanha. Se eu consigo arrecadar 70 milhões no mercado, ou pessoas doando para mim, ou com o meu próprio patrimônio, é indiferente. É indiferente, porque a lei limitou em 70 milhões. Agora, a gente está falando o seguinte, dentro dos 70 milhões, eu não posso doar. Eu estou criando um subteto que não existe. Frazão, você me permitiria? Claro. Eu achei muito interessante o teu introito, e é uma questão que sempre me vem à mente. É claro que seria um sofisma a gente pensar que nós conseguiríamos alcançar uma igualdade plena entre desiguais, né? Então, eu acho que esses esforços hercúleos, às vezes, das normatividades, né, em relação a um equilíbrio fictício que não existe, né, é uma tarefa hercúlea. Agora, qual é o nosso papel, o papel, né, de quem fomenta, né, alternativas e sugestões para os legisladores, para a justiça eleitoral? Eu acho que todos nós buscamos um certo equilíbrio entre capital e trabalho para que as eleições não sejam tão desiguais, embora sempre serão, né? Eu não acho errado, por exemplo, o capital financiar os seus. Então, a Fiesp, a Firjan, ter os seus candidatos, como também sou uma defensora do financiamento privado, porque eu acho que o financiamento privado ele não pode ser vilanizado, como falou o doutor Fernando, desde que haja transparência e fiscalização, ele não pode ser vilão. Agora, uma coisa que eu acho que é errada no nosso sistema é a proibição, por exemplo, dos sindicatos e federações sindicais doarem. No mundo inteiro, você vê, em muitos países, essa possibilidade. Eu tive a oportunidade, em 2014, ir a um congresso internacional de direito constitucional, onde apresentei um trabalho de financiamento de campanha na Noruega, e tive a oportunidade de me congraçar com outros professores. E, naquele momento, doutor Fernando, eu fiquei muito impressionada com a surpresa dos professores estrangeiros, quando eu coloquei a nossa jabuticaba, exatamente, que era proibido, no nosso país, os sindicatos financiarem. E aí eu não vou entrar
na celeuma, se os sindicatos são organizados, se são bem estruturados, se a legislação sindical é válida ou não, então isso é uma outra discussão, né? um outro assunto. Agora, o que eu coloco é que as federações sindicais e sindicatos poderiam financiar a classe trabalhadora. Eu só não sei agora, que acabando o imposto sindical, se eles vão ter com o quê, né? Exatamente. Mas, para uma costureira num município aí que sai a candidata a vereadora, qual seria o mal, por exemplo, do sindicato das costureiras em dar um apoio para aquela mulher? Eu acho que isso geraria, doutor Fernando, um certo equilíbrio entre capital e trabalho, diminuindo, né, as diferenças tão grandes, né, que existem, embora a igualdade plena, como bem disse o Frazão, nunca será, obviamente, alcançada. Obrigado. Continuando o debate, eu gosto sempre de lembrar, fazendo uma conta assim, que o limite de doação das pessoas físicas é de 10% do seu rendimento do ano anterior à campanha eleitoral. Bem, 10% do patrimônio, né, do rendimento de uma pessoa muito rica é muito mais que 10% do patrimônio de uma pessoa muito pobre. De modo que, em alguma medida, o autofinanciamento, ao qual não se coloca essa limitação, pode gerar a paridade de armas, ou seja, pode gerar um sujeito que arrisca o seu patrimônio em favor, em prol da sua própria eleição. Mas muita gente, eu coloco isso como uma hipótese, muitas pessoas acham que não, que o que se dá é o contrário. O candidato mais rico sempre terá vantagem e, portanto, deveria haver a limitação para o autofinanciamento. Bem, se é que essas pessoas estão corretas, o que o senhor, ministro Fernando Neves, sugeriria como alteração da legislação para o futuro próximo aí? A minha sugestão é muito simples, é acabar com qualquer limite. Eu acho que todo mundo pode doar, exato, todo mundo pode doar, você tem um limite geral ali. Mas essa coisa, quer dizer, eu vejo lá o tribunal perde tanto tempo, às vezes, para discutir uma questão de multa, porque o sujeito passou R$50, ele podia doar 2.000, deu 2.020. Quer dizer, eu acho que aí a gente tem princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, que tem que ser aliado à transparência, e eu acho que colocou bem aqui, eu acho que isso você não consegue nunca igualar todo mundo. Não há possibilidade. E, se você conseguir igualar todo mundo, você vai violar o princípio da igualdade, porque são desiguais. Então, um vai buscar o seu patrimônio para fazer a sua campanha e o outro vai buscar o conhecimento. Quer dizer, que o jogador de futebol, a gente tem, o Jobim conta isso muito, quer dizer, você tem momentos na vida, quer dizer, você primeiro, antigamente, era o médico da cidade, que era eleito, depois você passou para o radialista, depois você foi para o jogador de futebol, depois para o apresentador de auditório. Quer dizer, são pessoas que têm um capital que não se identifica com o capital econômico. Ele tem uma exposição. Ele tem, o cara joga bola. Quantos parlamentares nós temos pelo Brasil e afora? Ex-BBB. De vereadores até o Senado Federal? Quantos é? Então, quer dizer, são jogadores, são radialistas. Nós temos nomes conhecidíssimos aí. Antigamente era o médico, era o advogado. Agora, a vantagem, a coisa mais importante do financiamento, eu acho que nós não falamos aqui. Nós temos que aumentar esse limite para que os candidatos possam pagar regiamente os seus advogados. Assino embaixo, ministro. Vamos mudar um pouquinho de tema, esse negócio do autofinanciamento, vamos para o crowdfunding, né, o financiamento coletivo. A proibição do financiamento por empresas gerou também esse fenômeno novo aí da vaquinha virtual, vaquinha eleitoral. Tendo isso em mira, professora Vânia, quais os problemas práticos relativos ao financiamento coletivo, nos termos da lei das eleições, que a senhora percebe que podem gerar o Caixa 2? No financiamento coletivo, um primeiro problema que me vem à mente, embora não seja a minha praia seara e penal, mas é a questão da estruturação. Né? A estruturação é uma técnica, né, de lavagem profissional do capital, né, pela Lei 9.613, e que é exatamente o fracionamento de uma grande quantia de dinheiro em pequenas importâncias. A gente não sabe, por exemplo, né, na medida em que
tem ali um limite baixo, se não pode haver uma grande pulverização, não é, de dinheiro ilícito sendo escoado paulatinamente nesses pequenos doadores. Por outro lado, também, obviamente, o termo smurfing, né, ele é inspirado até naquele desenho, né, daqueles bonequinhos, né, porque eles são ágeis, são trabalhadores, são pequenos, então é aquela coisa da agilidade das pequenas quantias sendo escoadas, né? Tem que se fazer a diferença entre também o que é a reciclagem de grandes quantias e o que vai ser a lavagem de pequenas e médias quantias ilícitas, mas isso acho que ganha maior esteio para a área penal. No direito eleitoral, de qualquer maneira, seria o dinheiro ilícito. E também as fontes vedadas. Todos nós aqui, uma plateia, né, muito selecionada, uma plateia elevada, todo mundo tem muita experiência aqui, notadamente nas prestações de contas, todo mundo tem recebido aqueles relatórios prévios, né, para cumprir exigências dos seus candidatos, e estão vendo quão rigorosa tem sido a filtragem dessas exigências, muitas vezes até algumas descabidas, né, do setor de prestação de contas. Aí como é que você, né, candidato num sistema de financiamento coletivo, vai conseguir saber se aquele cara, entendeu, que te deu uma quantia ali, R$100, R$150, se ele é como o doutor Frazão falou, se é uma pessoa do Bolsa Família, se é um desempregado. E aí entra também outras discussões. Por que o desempregado não pode doar? Eu acho que pode, né? O desempregado doar uma quantia pequena... Se ele gastou na rua, né? Ele acha um bolão... Não, doutor, ele não deixou de ser cidadão, eu acho, porque... Não, eu também acho que não. Por ele ele ser hipossuficiente pobre, ele não deixou de ser cidadão. Mas e o direito que a pessoa tem de doar... todo é saber, ele tem direito de doar. Ele não tem o que doar, né? Esse é que é o problema. E eu acho que isso, daí, entrando um pouco nesse negócio... Os R$50 todo mundo levanta na praça, doutor. Eu não sei não, viu? É fácil. Eu não sei não. A gente está do nosso meio. E veja bem, as campanhas, se a gente pensar numa campanha presidencial, numa campanha para o Senado, para a Câmara, nós temos uma capacidade de arrecadação e uma qualidade de doadores. Agora, vamos para a realidade do interior do país. Fernando, imagina hoje uma pessoa de classe média, classe média baixa, o país está em crise, são milhares de desempregados, de pessoas que, num determinado momento da vida, tiveram até um patrimônio. Tem pessoas que têm reservas. Tem reserva. Não, mas aí se ele tem patrimônio. Eu estou falando daquele desempregado, sujeito que está vivendo com R$400, R$500 que está recebendo num programa de governo e que doa 4, 5 mil. Não, mas Quer aí dizer, é outra coisa. Então, a gente tem que Mas a gente não pode fazer do erro o princípio. Não, de jeito nenhum. E a solução para tudo isso, no meu modo de ver, é fiscalização. Claro. É transparência. A informática, hoje, permite isso daqui. Numa campanha presidencial, você pode fazer todas as doações online e todos os gastos online. Mas você tem recursos para isso. Doutor? Não tem problema de vereador. O tribunal está igualando todo mundo pelo ilícito. Sim. Isso é que não pode acontecer. Aí é que está havendo o problema da desigualdade. Tribunal iguala todo mundo pelo ilícito, né? E nem todo mundo... Olha, né? o próximo a falar é o ministro Toffoli. A gente pode começar já cobrando dele isso daqui. Eu quero fazer um resumo aqui da última rodada da seguinte forma. E já recebemos, inclusive, perguntas da plateia do doutor Murilo Silva, direcionada para o ministro Fernando. Eu vou fazer a pergunta... Ministro, senão ninguém me contrata, cara. Eu sou advogado. O advogado em São Paulo, né? O advogado Fernando. Mas eu vou fazer um resumo. Bem, o tema principal é o fim do financiamento de campanhas por parte das empresas, das pessoas jurídicas. Isso, evidentemente, trouxe novos desafios. A pergunta que veio aqui do Murilo Silva para o ministro Fernando pode ser respondida como consideração final dos três palestrantes. E eu vou acrescentar alguma coisa à pergunta dele. Claro, com o fim do financiamento de pessoas jurídicas, o Congresso Nacional logo se apressou e aprovou um fundo especial para financiamento de campanhas, que já dá um outro prejuízo enorme ao cidadão brasileiro, que agora tem que financiar campanhas eleitorais. Pouco antes, o Congresso Nacional já havia aumentado
já havia aumentado o fundo partidário para quase 900 milhões de reais, vamos arredondar, quase R$1 bilhão anuais. E o TSE, recentemente, disse que os partidos podem utilizar o fundo partidário também para financiar campanhas eleitorais, porque houve partido... 30% para as mulheres. Para as mulheres, Para claro. cada gênero, pode dar 70% para as mulheres. Eu sou favorável. Mas note, alguns partidos defendiam que o fundo partidário deveria ser utilizado exclusivamente para o financiamento de atividades partidárias, como, por exemplo, eventos como esse. E a finalidade partidária não é eleger? Pois é. E agora o TSE disse, não, a finalidade partidária é eleger, então o fundo partidário também pode ser usado em campanhas eleitorais. De modo que o financiamento público de campanhas aumentou significativamente. O fim do financiamento privado, o aumento do financiamento público, financiamento privado por empresas, né? O aumento do financiamento público. Fim do financiamento. Eu estou respondendo já à medida das coisas que a pergunta está muito grande. Mas acabou o fim do financiamento das pessoas jurídicas lícito. O fim da doação lícita, porque eu acho que não acabou. Mas o senhor acha que essas alterações diminuirá o Caixa 2 nas campanhas ou não? Acabei de responder antes de você acabar a pergunta. Eu acho que não. Eu acho que tudo isso vai aumentar o Caixa 2, vai fazer aumentar o Caixa 2, com os mecanismos de controle prejudicados, porque é muito mais complicado. E aí você acaba caindo na criminalização da política. Você força o Caixa 2, porque a campanha, eu volto a dizer, a campanha vai gastar dinheiro. Então, importante, no meu modo de ver, eu não sou tanto quanto o professor Frazão, eu acho que os princípios constitucionais são mais ou menos iguais ali, quer dizer, mas a liberdade, evidentemente, e o Supremo ontem deu uma bela lição sobre a liberdade, os votos fantásticos, quer dizer, mas a liberdade de doar da pessoa, eu acho que abrange também. O ministro Toffoli, me perdoe, eu não sei se ele já está ouvindo aqui, mas eu acho que a pessoa jurídica tem, dentro dos limites e com transparência, possibilidade de doar também. No meu modo de ver, eu acho que isso não vai resolver o problema, infelizmente. Quer dizer, eu acho que é uma tentativa, como toda tentativa válida, mas, no meu modo de ver, eu há 15 ou 20 anos que venho falando sobre esse assunto e nunca defendi o financiamento público, porque eu acho que você socializou o custo da campanha, em detrimento de outras necessidades básicas da população. Não compete a mim opinar, já que eu sou mediador, mas eu concordo com o senhor mesmo. Nós estamos com... Claro, aqui todo mundo é debatedor. Você não é mediador. Não estamos brigando, não estamos nem brigando. Eu vou dar 2 minutinhos para cada um fazer suas considerações finais, respondendo essa mesma pergunta. Por favor, Carlos Eduardo Frazão. Eu também, como eu disse, minha premissa filosófica liberal, e eu acho que o modelo de financiamento adequado é aquele que autoriza que os players do processo eleitoral vão ao mercado e consigam amealhar recursos. Então, se eu sou um bom captador de recursos, vantagem para mim na competição eleitoral. E acho que tem, sim, um espaço para um financiamento público, mas, dentro da minha premissa liberal igualitária, o financiamento público, a meu ver, ele deveria custear pautas, setores minoritários ou aqueles que voluntariamente não quisessem ir ao mercado. Então, seria um ônus, um encargo para a sociedade que custear essas pautas minoritárias, bandeiras minoritárias, até mesmo em prol do pluralismo político, né, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Um alemão de que, se não se portar bem, tem que devolver. Pode ser. Mas quanto acho que o Caixa 2 só vai ser efetivamente combatido se tiver uma fiscalização eficiente, fiscalização efetiva, o que não ocorre, sejamos francos. Então, a opção que tem sido levada a efeito é escolher determinadas genis, apedrejar, e, a partir daí, você limita, proíbe, que foi o caso da doação de pessoas jurídicas, né? Muito embora o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, professor Sérgio, ele não fechou a porta para a doação de pessoas jurídicas, ele disse que aquele modelo era inconstitucional, né? Pelo menos, acho que se extrai uma holding daquele julgamento, aquele modelo, sim. Mas acho que não deve acontecer, deve continuar, mas é preciso que os órgãos de fiscalização desempenhem, a contento, né, o seu mistério fiscalizatório.
Obrigado pelas suas observações, professor Carlos Eduardo Frazão. Passo de pronto a palavra à professora Vânia Aieta para suas considerações finais. Eu sou até suspeita para falar sobre esse tema, porque, assim como o doutor Fernando Neves, sempre fui uma pessoa que defendia ardorosamente o financiamento privado. Eu acho que tinha que liberar tudo mesmo. E eu concordo que com o doutor Frazão que não se trata de sermos contra o financiamento público, né? O financiamento público tem o seu mistério, tem a sua importância para o fomento de pautas temáticas, pautas minoritárias, mas afirmar o seu exclusivismo, isso é muito nefasto à democracia brasileira, favorece a marginalidade eleitoral. Eu sou uma pessoa também advogada militante há muitos anos, 28 anos aí de profissão, e eu digo a vocês, 2016, eu nunca vi tanto Caixa 2. E o Caixa 2 aumentou exatamente porque nós estamos criando uma ilusão, estamos tapando o sol com a peneira. E eu gostaria de terminar aqui, já agradecendo a oportunidade, né, com uma frase do juiz já aposentado da Suprema Corte Americana, uma frase que eu gosto muito, do juiz Paul Stevens, que diz o seguinte, eu até citei uma vez num artigo que escrevi com o professor Torquato sobre financiamento: dinheiro, tal como água, sempre vai encontrar uma saída. Obrigado. Muito obrigado, professora Vânia. Eu quero agradecer imensamente a presença dos nossos 3 palestrantes, agradecer mais uma vez a organização do evento, a oportunidade de estar aqui em Curitiba, a cidade que eu gosto tanto, de um povo animadíssimo e super caloroso, e termino logo o nosso painel, porque estamos todos ansiosos para ouvir o ministro Dias Toffoli. Muito obrigado.